Voltamos dessa feita com o debate Conamio. E sabe para quem eu quero enviar um abraço? Que me mandou um alô aqui agora, falou que está escutando. Que está pertinho, lá na França. Muito obrigado. Pastor Leonardo Laza. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe. Pastor Leonardo Laza, que está na França, na escuta do nosso programa. Gente, o tema do debate Conamio desta noite é um tema polêmico, assim como todos os temas dos debates Conamio são polêmicos. Já disse na minha primeira fala que os temas são escolhidos pelo Conamio ou, na sua maioria, escolhido pelos ouvintes. Você também pode enviar uma sugestão de tema ou a sua história e ela se transformar em tema. É só você enviar um e-mail para nós. O e-mail é cconamio, a letra C, cconamio@gmail.com. Aí você envia aí a sua história ou a sua sugestão de um tema para o nosso debate Conamio. E o tema do debate Conamio desta noite, desta terça-feira, dia 12 de março de 2019. O tema é intolerância religiosa. Como lidar com essa questão, intolerância religiosa? E aí, qual a ideia que você tem aí que possamos lidar com essa intolerância religiosa? Então você que está nos ouvindo aí, queremos saber a sua opinião e a sua tese a respeito desse tema. É muito fácil você participar. Vá até a Play Store, baixe o nosso aplicativo. O aplicativo é gratuito, você não paga para baixar e para utilizar o aplicativo. O nome do aplicativo é Conexão Conamio. E através do aplicativo você envia aí a sua opinião, a sua sugestão, e nós vamos divulgar aqui a sua opinião e a sua sugestão, ok? E quero deixar aqui, lembrar aqui nessa noite, que toda opinião e tese apresentada em nosso programa é de exclusiva responsabilidade de cada debatedor e não reflete a opinião e tese da Rádio Contemporânea e nem a opinião e tese do programa Conexão Conamio. Em resumo, a responsabilidade da fala é de cada debatedor, ok? E para iniciarmos o debate desta noite, dessa terça-feira, volto a lembrar que o tema é intolerância religiosa. Como lidar com essa questão? E aí, pastor, vamos iniciar aqui com o pastor da Assembleia de Deus do Leblon, pastor Anderson Roberto. Boa noite, graça e paz, pastor Anderson. Seja bem-vindo ao debate Conamio, ao programa Conexão Conamio. E aí, pastor, intolerância religiosa. Como lidar com essa questão, pastor? E aí? Desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero saudar os ouvintes, os meus companheiros aqui, os debatedores, a todos, com a paz do Senhor Jesus. Como lidar? Simples, pastor. Estou aqui num jornal, Desafio, nome do jornal, e ele botou aqui uma reportagem dizendo assim: Gavião da Fiel é acusado de intolerância religiosa por bancada evangélica. A gente viu muito bem que essa escola de samba, umas semanas atrás, ela vem com seu desfile e um homem se vestindo com o diabo e outro falando que era Jesus, e ali, estou com a foto aqui, o diabo vencendo Jesus. Isso ele mexeu com a nossa fé, porque biblicamente isso não existe, Satanás ser maior que Jesus. Alguns anos atrás, um bispo de uma certa igreja chutou uma santa. Meu Deus, foi quase 6 meses de polêmica. Muito mais, né? Muito mais. Agora ele pega algo que nós cremos no poder do nosso Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, e faz aquilo. Então, eu peço que a gente, são pastores, obreiro, membro, não podemos ficar calados. Eu estava vendo agora também hoje um vídeo do pastor Abílio Santana, e ele é deputado federal, e ele falou que vai abrir um processo contra a escola
dos Gaviões da Fiel. E Promaga que nós vencemos porque mexeu com a nossa fé. Então tá aí a primeira fala do pastor Anderson sobre intolerância religiosa, e o pastor Anderson já citou o fato mais recente, né, que é a Escola de Samba Gaviões da Fiéis de São Paulo, que houve aquela encenação, né, o diabo vencendo Jesus Cristo, que tipifica uma intolerância religiosa. E hoje nós estamos com a presença do advogado aqui, e depois nós vamos ouvir aqui o advogado doutor Itami, mas daqui a pouco nós vamos ouvir aqui o advogado falar sobre essa questão aí da Gaviões da Fiel. Mas vamos lá, continuando com o nosso debate Conami, intolerância religiosa, como lidar com essa questão? Gente, temos a honra de receber aqui o pastor, ele não é o céu, tá? Não é o céu, não é, mas ele é paraíso. E é uma honra para nós ter o paraíso junto conosco, né? Então, boa noite, graça e paz, pastor Rogério Paraíso, seja muito bem-vindo ao debate Conami. E aí, pastor Rogério Paraíso, intolerância religiosa, como lidar com essa questão, pastor? Glória a Jesus. Meus amados, a paz, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma extraordinária, a todos os ouvintes e debatedores dessa mesa. E agradecer a Conamil, né, que nos traz para verbalizar aquilo que é bom para os ouvintes. Meus amados, foi já citado aqui um grande exemplar sobre um acontecimento, um fato real, né, uma história. E a questão de como lidar, como participar, como aturar, como ver, como escutar, como participar. Nada melhor falar sobre Jesus. Fariseu e Jesus. Jesus sempre aguentou algumas piadas, intolerâncias, aguentar os verbos, as leis que trazia naquela época como jugo. No capítulo 6 de Lucas, verso 6, Jesus ele entra para ensinar, e a Bíblia nos diz que ele era perseguido se ele faria algum bem no dia de Shabat, mais conhecido como o dia de sábado. Por quê? Porque existia a lei mosaica e não poderia se manifestar a glória, mas já estava ali os religiosos. Glória a Jesus. Religiosos talvez não aceitaria e nem ia tolerar o que Jesus ia fazer. Bem verdade que Jesus olha o homem da mão mirrada e diz para ele: levanta-te, põe de pé e vem para o meio. Isso foi uma provocação da parte de Jesus para demonstrar que ele era o Senhor. E nada de religião. Zombaram de Jesus, desacreditaram, porque a Bíblia, o texto vai dizer assim, e procuravam ver. Outras versões vai dizer assim, e procuravam acusá-lo. Tantas coisas boas, né? Foi falado aqui que o diabo carrega Jesus querendo vencer mais. Irmãos, tem coisas que a gente tem que aturar e aprender com Jesus. Ele é conhecido como Duque, mas na intimidade é pastor Marcelo. Não é Jesus também, né? Mas é Salvador, né? É Salvador, porque o nome dele é pastor Marcelo Salvador, mais conhecido aí, o pastor Anderson Roberto colocou o título dele de Duque, então mais conhecido como Duque. Boa noite, graça e paz, pastor Marcelo Salvador, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Conamil e ao debate Conamil. Os ouvintes querem saber, e nós também queremos saber a opinião do pastor Marcelo Salvador a respeito do tema do debate Conamil desta noite, intolerância religiosa. Como lidar com essa questão, pastor? E aí, matar não fala em morte não, pelo amor de Deus. Jesus disse para perdoar. Fala aí, pastor. Todos os meus irmãos debatedores nessa noite, que vai ficar uma maravilha isso aqui. Daqui a pouco o circo vai pegar fogo mesmo, porque daqui a pouco vou mandar uma lá pro pastor Anderson, que eu gosto de ver ele irritado, subindo nas tamancas. Mas a coisa vai ficar muito interessante aqui. Hoje eu vou na contramão. Contramão, pastor? Vou na contramão da história. Então fala aí. Vou. Está escrito assim lá em Romanos capítulo 8, no versículo 33. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
em Cristo Jesus, e que morreu, antes que ressuscitou, a qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Eu vou trocar em miúdo, que depois eu vou para outro versículo. Eu quero logo me levantar, porque essa calça está apertada. Mas vamos lá. O homem e a mulher de Deus, ele não se justifica. Pode deixar que Jesus vai justificar ele. E vou te dizer mais, filho. Os Gaviões da Fiel vai ver o que vai acontecer daqui para o final do ano. Só se eu não sou profeta da terra. Porque de Deus não se brinca, de Deus não se zomba, não se escarnece. Vai acertar as contas com o papai, filho. Então eu não tenho nem que ficar... Ai, aí fica um monte de gente na internet. Você viu o que aconteceu? Ah, meu Deus, não pode estar acontecendo não. Ah, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que todos os dias, um versículo um pouco mais assim, você vai ver lá no 37... Todos os dias nós seremos entregues como ovelha matadora, filho. Então tem que estar preparado, tem que ser carregador de cruz, é frouxo, a aprender a ser homem. Vai aprender a ser homem, meu pastor, vai. Então tá aí, gente, estamos recebendo com muita honra aqui o pastor Cristiano Torres, que é pastor da Igreja Batista Peniel em Estácio. Boa noite, graça e paz, seja muito bem-vindo, pastor Cristiano Torres. E nós queremos saber a opinião do pastor. Intolerância religiosa, pastor. Como lidar com essa questão? Eu estou vendo que todo mundo aqui, antes do pastor Cristiano Torres mencionar a sua tese, todos aqui estão focados no que aconteceu na Gaviões da Fiel. Mas tudo bem que foi um fato que aconteceu, os pastores aqui abordaram muito bem, mas existem outras situações que têm acontecido aí no meio das religiões também a respeito de intolerância religiosa. E aí, pastor Cristiano Torres, como lidar com essa questão? Boa noite, pastor Marcelo. Um prazer enorme estar aqui com os irmãos Marcelo, Salvador, pastor Anderson, nosso irmão Itamir, advogado, formado em Direito, Pastor Paraíso, que bênção, estou perto do paraíso, maravilha. Mas, querido, o assunto, o tema essa noite é bastante abrangente. Eu vi o ânimo do pastor ali aflorar, ficou até de pé. O pastor Anderson buscou lá da Gaviões da Fiel, o desfile da Gaviões da Fiel. Mas vamos lá. O que é intolerância? Vamos começar pelo começo. O que é intolerância? Vamos usar o verbo Itamir. O substantivo é uma coisa, o verbo é outra. Tolerância é uma coisa. Intolerância, tolerar é uma coisa. Intolerância é outra. O que é intolerância religiosa? Como isso aconteceu e está acontecendo nos nossos dias, vem acontecendo nos nossos dias? A intolerância religiosa ela é estruturada assim como o racismo. O racismo ele é estruturado, ele vem se estruturando desde 1800 e pouco até chegarmos a 2019. A intolerância da mesma forma. Para nós chegarmos e ficarmos com os nervos aflorados hoje por causa de um desfile de uma escola de samba, é porque houve uma graduação, uma estruturação de intolerância desde 1800 e pouco, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, até hoje. Então os irmãos vão perceber que isso vai passar até pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele assinou uma lei da intolerância religiosa no Brasil. Mas isso já existia. Então quando chega nos dias de hoje, tá aqui o nosso advogado, ele sabe muito bem de lei até, melhor do que todos nós. Quando vai chegar nos dias de hoje, passa para o âmbito religioso, na intolerância religiosa, aí vai falar, não, nós não podemos aceitar. Tá bom, nós não podemos aceitar a intolerância religiosa, mas podemos aceitar outro tipo de intolerância? Não, não podemos aceitar. O pastor Marcelo Salvador aqui, ele leu um texto. Quem justifica o cristão é Deus. Eu não estou aqui para justificar o cristianismo. O cristianismo não se defende.
O cristianismo, ele tem um defensor próprio. Eu estou no meio do cristianismo. Eu não defendo nada. Agora, se a Gavião fez alguma coisa, é com ela. A mentalidade, a tolerância é fruto de uma mentalidade tardia. Eles ainda não se estruturaram até chegar ao ponto de perceber que eles podem ser de uma religião, eu posso ser de outra. Então isso nós temos que graduar até chegar agora ao ponto a que essa escola de samba chegou. Agora, a intolerância, temos que definir o que é isso. Então tá aí a primeira fala do pastor Cristiano da Igreja Batista Peniel de Estácio. Gente, estamos recebendo aqui também o doutor Itamir Júnior. Eu quero aproveitar e enviar um abraço para o pastor Itamir, né, que era pastor da Assembleia de Deus da Lapa, e é um amigo, é homem de Deus. Um abraço também para o Jefferson, diácono Jefferson, conferencista, que é genro do pastor Itamir. Pastor Itamir que está em Israel, passeando, conhecendo lá a Terra Santa, né, tirando foto, curtindo. Que Deus abençoe a vida do pastor Itamir. O doutor advogado Itamir Júnior é membro da Igreja Batista da Lagoinha da Barra. E para nós é uma honra receber o doutor Itamar Júnior aqui. Doutor Itamar Júnior, cabe processo isso que o pastor Anderson, a primeira fala foi do pastor Anderson, quando ele começou a mencionar aí, e citou logo a Gaviões da Fiel como o primeiro fato de intolerância religiosa aqui no ano 2019. Mas isso cabe processo mesmo, pastor? Isso tipifica uma intolerância religiosa mesmo? Pode desconsiderar? Fala aí, doutor. Meus amigos, boa noite. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Recebam um abraço fraternal a todos aí. É uma honra para a gente também. E vou entregar um abraço para o meu pai. Fico muito feliz pela honra de eu mencionar o nome dele aqui. E boa noite para todos os ouvintes. Essa questão referente à intolerância religiosa é uma linha muito tênue, muito fina dentro do direito. Porque para uns é intolerância e para outros não, né? Só que o legislador, quando ele fala sobre intolerância religiosa, ele quis tipificar o crime de intolerância como sendo um crime de ódio e, por via de consequência, também é considerado um crime inafiançável. E a pena também ela é um pouco elevada. Diverge dos crimes comuns tipificados lá pela Lei 9.099, que são os crimes de menor potencial ofensivo, enfim. E como o nosso amigo pastor aqui começou, eu gostaria de começar minha fala explicando para os ouvintes, né, e para todos nós, a gente ter um pouquinho de entendimento, de tipificar o que vem a ser intolerância religiosa. Intolerância religiosa nada mais é do que uma discriminação contra pessoas e grupos que professam determinada fé, ou são de determinadas religiões, ou posso até ir além, são de determinadas raças, etnias, cor e por aí vai, como o pastor comentou sobre o racismo também. Então, você discriminar alguém por esse tipo de situação conhecidamente pode ser enquadrado na lei que tipifica a intolerância religiosa. Essa questão especificamente da Gaviões da Fiel, segundo o meu entendimento, tá? Por ser uma linha muito tênue, mas você vai encontrar muitos argumentos sim, para que caiba sim um processo indenizatório, um processo que busque aí uma reparação desse dano pela coletividade cristã que foi atingida. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Por quê? Uma boa argumentação seria o fato de que eles discriminaram a fé dos cristãos. Isso é muito sério. É uma linha muito tênue. Uns acham que não, outros acham que sim. Só que o grande lance dessa história toda é que, assim, eles não contaram a história toda. Eles esqueceram de contar que no terceiro dia, Jesus ele ressuscitou. Glória a Jesus. E o final da história todo mundo a gente já conhece. Então, é muito importante a gente também contar a história toda e não parar num ponto, tá? Essa é um comentário que eu gostaria de falar. E quanto a essa situação
que houve ali naquele cenário, muitos vão dizer que é arte e tal, mas há uma grande parcela da sociedade que não aprova isso. E há guarida na lei para se enquadrar como um ilícito baseado na intolerância religiosa. Então isso cabe até processo mesmo. Cabe. Contra a escola. Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Por quê? Talvez o objetivo ali foi sim. Quem acredita em Deus, quem professa a fé cristã, foi discriminado. Ou Embora seja, foi uma brincadeira, estava brincando ali, se divertindo e tal, né? Carnaval, né? Uma forma de arte, É a forma de arte como deles, eles né? dizem. só que para tudo há um limite. Para tudo há um limite. A gente também não pode. A gente vai. Depois a gente vai entrar em um debate aqui mais acalorado. A gente pode também dar exemplos do lado de cá e que atitudes emergenciais foram tomadas contra outras situações. Então eu quero pedir ao doutor Itamar Júnior que segura aí um pouquinho. Ouvinte, nós vamos chamar o nosso break. Fica aí que nós já voltamos com a segunda parte. Voltamos com a segunda parte do programa Debate Conamio, desta feita com o tema Intolerância Religiosa. Como lidar com esta questão? Hoje nós estamos sendo privilegiados, o cinegrafista, sonoplasta é o Laerte, o cinegrafista dessa noite é o Enoque, gente. Dá pra gente arrebatar. Meu Deus! Ele não vai aparecer aí nas filmagens, vocês vão ver depois lá no nosso canal, lá no YouTube, né? Vocês vão ver lá no nosso canal as imagens, a filmagem, mas não vai ver ele, porque ele é todo bonitão, né? Não vai aparecer, né? Ele está atrás da câmera aqui, filmando nós aqui, tá bom? Também temos a honra de receber aqui, eu quero que ele dê pelo menos boa noite, pelo menos a paz do Senhor, depois vamos marcar para ele voltar aqui também e participar do debate conosco. Boa noite, graça e paz, pastor Nascimento. É um prazer, alegria maravilhosa estar aqui com esses homens sábios, conhecedores da Bíblia, é muito importante, não é isso? Teólogo, homens formados, homens que têm uma responsabilidade da palavra de Deus. E aos meus amigos ouvintes, uma boa noite e que Deus abençoe a todos no nome sagrado do Senhor Jesus e graças a Deus. Deus abençoe o pastor Nascimento. Já foi locutor, tá? Não pode falar o nome da rádio, mas já foi locutor. Fala bem, fala bem. Se deixar, ele ocupa o programa aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Continuando aqui com o debate Conamio. Você pode participar conosco enviando a sua tese e sua opinião através do aplicativo que você baixa na Play Store gratuitamente. E o nome do aplicativo é Conexão Conamio. Tem uma mensagem aqui do ouvinte dizendo que está ligado no programa, está ouvindo o debate e tal, não enviou opinião, só está ligado no programa. E Deus abençoe todos aí da mesa, etc, etc. Deixa eu ver o nome dele aqui, Marcelo Custódio. Deus abençoe a tua vida, viu, nosso irmão Marcelo Custódio. Deus abençoe a sua vida. Continue ligado conosco, ouvindo o nosso programa. Vamos continuando com o nosso debate Conamio. Na primeira parte, o doutor Itamar Júnior estava aí explicando a respeito das leis, as leis que regem o nosso país, a nossa Constituição, e falando aí a respeito de que cabe realmente processo para quem pratica essa intolerância religiosa. E daqui a pouco nós vamos falar mais com o doutor Itamar aqui. Mas voltando aqui, pastor Cristiano Torres, pastor da Igreja Batista Peniel da Estácio. Pastor, a gente está falando muito de intolerância religiosa e eu observei que os pastores aqui pegaram o fato mais recente, que foi da escola de samba Vai Vai, que foi aquela encenação que houve, que um rapaz lá se vestiu de demônio, né, de Satanás, o outro se vestiu de Jesus e o Satanás batia no Jesus, né? Quando na Bíblia a gente encontra que Jesus sempre vence o diabo, Gaviões da Fiel. Só que a gente está, eu observei que os pastores estão focados nisso aí, mas às vezes a gente se esquece que essa intolerância religiosa surge também em nosso meio como pastores também. Exatamente. E aí, pastor Cristiano? Se os irmãos vão, eu acho que todo mundo recorda, no dia 21 agora, vai ser comemorado o Dia Internacional do Combate à Intolerância. Dia 21 de janeiro. De janeiro? Do ano que vem, então. Do ano que vem. Vai ser comemorado. Foi comemorado agora e ano que vem vai ser comemorado. Preste atenção. A intolerância
essa lei, o nosso doutor pode nos aclarar muito melhor, ela foi feita pelo nosso ex-presidente Lula no ano de 2007, 27 de dezembro de 2007. Mas para que foi feita essa lei? Essa lei foi feita para quê? Para beneficiar o quê? As religiões, grupos étnicos. O que foi feito? Para que foi feita essa lei? Para que não houvesse intolerância. Quando nós falamos de intolerância, o que é tolerar? É você suportar, é você aguentar, é você segurar com força, mesmo você não querendo. Então preste atenção. Se nós falamos de intolerância quanto a nós que estamos aqui dentro e olhamos lá para fora, por exemplo, para Gaviões da Fiel, pastor Marcelo, existe também no nosso meio pessoas intolerantes. Nosso meio só fala no meio dos pastores das igrejas evangélicas. Exatamente. Pessoas intolerantes que não toleram. Sendo que o nosso maior exemplo de vida, que foi Jesus, era tolerante para isso. E aí? Como eu vou ser intolerante se o meu mestre era tolerante? É isso aí. Como eu vou ser intolerante, vou julgar a Gaviões da Fiel, se o meu mestre deixava uma mulher de fluxo de sangue tocar nele? Como eu vou julgar a outras escolas, outras intolerâncias que fizeram ou fazem por aí, se Jesus deixava que um cego chamasse ele e ele mandava o cego chegar até ele, ou um leproso que não era digno de chegar perto dele? Ele ele quebrava esse leque e deixava, olha, não tem intolerância comigo, pode chamar, deixa ele vir até a mim. E o que vocês querem ficar? Não, nós queremos ficar limpo. Ó, então vai, se lava e mostra ao sacerdote. Ficava limpo. Intolerância para Jesus não existia no dicionário dele. Então, para que existe no nosso? O pastor Marcelo Salvador, que é pastor da igreja Plenitude do Trono de Deus, a igreja do pastor Agenor Duque. Pastor Marcelo Salvador, então, segundo a fala do pastor Cristiano, esse fato que foi apresentado aí, então, na Gaviões da Fiel, não vamos nem processar então, né? Qual a dica do senhor aí? Os cristãos devem processar, perdoar, largar para lá? Fala aí. Pastor Marcelo, eu concordo em gênero, número e grau com o pastor Cristiano. Porque Jesus estava na cruz do Calvário. Ele olhava para o povo e falou assim: perdoa que eles não sabem o que faz. Porque quem está em Cristo, eu sei que nós vamos ser provados naquilo que nós falamos. Muitas vezes vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai querer ser intolerante com alguém. Agora imagine se Deus, que está sentado no sala do trono, olha para baixo e fala assim: eu estou ficando intolerante contigo, porque eu já não aguento mais você. Mas Deus está sempre vindo com a misericórdia dele. Por que que eu, se é pecador, eu vou olhar para o sujeito e vou querer condenar ele? Eles vão poder vir, sabe por causa de quê? Está escrito aqui, ó. Mateus 10, 22. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Então tá aí, na fala do pastor Cristiano Torres, da Igreja Batista Peniel, e do pastor Marcelo Salvador, da Igreja Plenitude do Trono de Deus, os dois foram bem enfáticos, mostrando nas suas falas que a igreja deve perdoar quem é intolerante com a igreja, com a nossa religião. Quem fala mal da nossa igreja, fala mal do nosso pastor, fala mal da nossa religião, como aconteceu com a Vai-Vai, que fez aquela ensinação. Na fala dos dois pastores, a igreja tem que perdoar. E aí, pastor Anderson Roberto, pastor da Assembleia de Deus do Leblon. E aí, pastor? Vamos lá, desde já eu quero mandar aqui O senhor que é inspetor da polícia, fala aí. Quero mandar aqui um abraço pro meu amigo Cristiano, teu xará, ali no escondidinho. Um abraço, Cristiano, Deus abençoe. Bom, obrigado aí pela audiência. Eu tenho que pegar esse versículo, Cristiano, pastor Cristiano e pastor Marcelo Salvador, o que pegar esse versículo e rasgar. Jesus falou bem claro assim: dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. O que eu entendo com isso? Presta atenção, o que eu entendo com isso? Eu estou na terra, irmão. Eu não estou no céu. Se alguém chegar para mim, me chamar de macaco, eu vou processar. Ah, mas a Bíblia manda amar. Vamos. Nisso aí tem dois
Figura. Por exemplo, eu congrego no Leblon. Aconteceu um fato agora, presta atenção. Aconteceu um fato agora que uma repórter entrou na igreja da Globo, tirou uma foto e botou no jornal Globo no domingo, dizendo que a nossa igreja paga 800 mil reais pro governo. Mentira. E o pastor presidente quer processar. Primeiro, ela não poderia entrar no local e tirar foto. Você sabia que se eu tirar uma foto sua sem a sua permissão, isso é crime? Tá aqui um advogado ao meu lado. Então, presta atenção. Dá de César, que é Deus, que é Deus. Agora, se alguém chegar lá no templo e falar assim, eu quero pegar e soltar aqui, tá vendo? Soltar, bonito, público, eu vou quebrar o público. Aí eu vou chegar, não, pode quebrar que eu te perdoo, meu irmão. Pode quebrar tudo. Pelo amor de Deus. Se alguém chegar lá, a igreja bem pintadinha, bonitinha, parede de fora, bem bonitinha, chega um filho do cão, aí pastor, vou pegar aqui agora o pincel e vou pinchar. Aí eu vou falar, não, irmão, pinche mesmo que Jesus mandou te perdoar. Eu vou te perdoar. Então, eu não concordo muito com o Cristiano e nem com o pastor Marcelo Salvador. Doutor Itami, advogado. E aí, doutor? O senhor também que é advogado e é evangélico, é o servo de Deus. Perdoar ou processar? E agora? Como é que fica essa situação aí, pastor? Ô, doutor? Vamos lá, eu vou analisar. Você vai falar como um cristão ou vai falar como um profissional da área de direito? Eu vou analisar no âmbito jurídico. Amém. Eu vou deixar no âmbito cristão para os amigos. Deixa o Marcelo pastores aqui. Mas vamos lá, Anderson, meus nobres amigos. A nossa sociedade, ela vive num estado que é um estado laico, né? Ele permite direito de expressão. As várias religiões, permite a existência de várias religiões. No entanto, que a gente vê que talvez no Brasil seja onde exista mais religiões, né? Onde é permitido grandes, vamos dizer assim, acontecimentos, tanto do lado de cá, o carnaval é um, os encontros cristãos são outros, enfim, e aí vai. Então, assim, nesse estado laico, é como se nós estivéssemos dentro de um ambiente onde a gente tem que se respeitar. O que fugir da linha de respeito e passar a ser discriminação, a legislação encontrou uma saída para isso, tá? Como o nosso amigo aqui falou, essa questão em 2007 foi uma lei editada realmente pelo ex-presidente, aonde devido ao crescimento de intolerância religiosa, ele promulgou essa lei, que é uma lei Dia Nacional de Combate. Mas a lei mesmo a legislação que trata a respeito do crime é uma outra lei de 89 que depois foi modificada por 97. Essa lei ali pune a discriminação, pune o preconceito, pune qualquer forma, seja em mídia social, seja da forma falada pessoalmente, enfim, todo aquele que se sentir discriminado, as portas do judiciário estão prontas para ser analisado. Por isso que é uma linha muito tênue. Muitos estão no direito de entender que com aquela cena, com aquilo ali, foi discriminado na sua fé. Outros não. Só que, de acordo com a nossa legislação, encontramos guarida sim. Para, enfim, quem quiser adotar essa postura, tem toda a liberdade, até porque punido não será contra isso. O judiciário vai dizer quem está certo ou quem está errado. É verdade. Né? É uma forma de autocontrole que a justiça tem para coibir ou autorizar determinadas práticas. Doutor, o que acontece? Eu vou rasgar o verbo Pastor Marcelo para que Salvador. todos os ouvintes fiquem bem entendidos disso. Isso. Lá fora, os caras entram dentro da igreja, quebram o pau, sai arrebentando tudo. Dá tapa na cara do pastor, pega a mulher do pastor, estrupa na frente dele. Até mata. E ainda tem que liberar o perdão. Porque Cristo ordenou. Foi Cristo que ordenou. Foi o dono da igreja. Então nós estamos querendo usar com a força do braço uma lei que o homem inventou.
Uma lei que o homem inventou para justificar o erro da carne. Nós não podemos viver na carne, nós temos que viver no espírito. É por isso que muitas igrejas aí, e até um monte de pastores aí, incubados, dizer que é pastor, mas é filho do capeta, filho de Satanás, que aí julga os macumbeiros, julga os católicos, se acha melhor do que todo mundo, e que é pior, se acha melhor do que a outra igreja. A minha igreja é melhor do que a tua, a minha ensina, a tua não ensina, a tua é cheia de doutrina. Aí é desse jeito aí. Mas Jesus também falou, Jesus também falou, Pastor que não é Anderson só Roberto. para nós também perdoar, não, amar. Aí eu pergunto, Amar, ama? perdão é amar. Eu tô precisando de 100 reais, você vai me dar 100 reais hoje, viu? É amor. Agora, É amor. Então vamos lá, se vamos eu lá. tivesse, Voltando aqui. Gente, você já viu que o debate pega fogo mesmo. Isso é debate, tá? Não, de forma nenhuma. Cada Então um tá aí. tem sua visão, sua atitude. Eu aprendi uma coisa, Jesus sempre falou menos. E quem fala menos, erra menos. Então tá aí. Deus Gente, abençoe. vamos encerrar aqui o nosso debate econômico. Vamos encerrar com uma oração.